Bom dia, Rio Grande do Sul, 11 horas e 36 minutos. Terça-feira, 1º de setembro, mais um mês começando. E a gente começa falando sobre vandalismo no centro da capital gaúcha. Dupla é presa após pichar um prédio comercial e quem tem as informações é o Lucas Abate, que está no local. Bom dia, Lucas. Bom dia, Luciane, e a todos que nos acompanham. Dá para acreditar que teve gente que escalou 9, 10 andares, Luciane, no centro de Porto Alegre para fazer apenas vandalismo. Pois é, isso aconteceu na Avenida Independência. 2 homens foram detidos depois pela Polícia Civil. Mas sabe o que aconteceu depois, Lu? Saíram pela porta da frente do Palácio da Polícia. Daqui a pouco eu volto daqui trazendo os detalhes, uma verdadeira caçada que aconteceu lá dentro do prédio e também o desfecho dessa ocorrência. Que barbaridade, hein? Glauco Paza, bom dia. A gente começa aí com esse deboche dessa gente, né? Que acaba nessa rixa, nesses desafios, nessas competições entre pichadores de quem escala mais alto. Que barbaridade. Bem, esses aí são do mal e muito do mal. Olha, para subir naquela altura e causar depredação no patrimônio alheio, é falta de ter o que fazer, Lu, é o mínimo. Com certeza. Obrigada, Glauco. Daqui a pouco a gente traz mais informações. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. E daqui a pouco tem esporte. Jeremias vem pra cá, Glauco Paza também entra aí na área, porque é o fim das provocações dos Grenais. A saída de Maicon encerra um capítulo à parte aí da rivalidade, hein? Com certeza, né, Glauco? Porque o Maicon ergueu taça e provocou muito os colorados, né? Vai um pouquinho com o Maicon, um folclore recente do futebol gaúcho, né, Glauco? Coisas que a gente cada vez vê menos, né, Jeremias? O futebol moderno, a gente não consegue ver treino, não vê provocação, é tudo muito certinho, dentro das possibilidades, né? Agora o Maicon e o D'Alessandro, principalmente, protagonizaram, olha, provocações homéricas. E teve a questão também do Maicon com o Rodrigo Dourado. Uma coisa remete à outra. Será o fim agora, pelo menos por este momento das provocações? Eu não acredito que seja o fim, tá, GG? Mas diminui. A gente vai ver se renovar essa história, né, de provocar daqui, provocar de lá, né? E isso vem, ó, de muitos anos. A gente tem casos clássicos nos anos 90 do Fabiano, do Derlei, do Paulo Nunes. Aí vem agora para D'Alessandro, para Maicon. E Maicon e D'Alessandro, inclusive, protagonizaram aquela cena nos vestiários do Beira-Rio, né? Que depois começou a viralizar, de que o Inter pediu pro Grêmio parar de cornetear. Lembra dessa seria história? O arrego, né? O arrego day. Na internet definiram assim, né? Olha como é que é a internet, né? Arrego day foi o apelido dado para aquele dia, né? Mas, coisas do futebol. E os dois saíram, né? O Maicon em dezembro do ano passado, o D'Alessandro em dezembro do ano passado e o Maicon agora, né? Não por coincidência, 2 que tinham braçadeira de capitão, né? Aliás, por muito tempo ostentaram isso. Se estranharam na hora do cara ou coroa. Do cara ou coroa, isso que eu ia lembrar. Não, isso aí. Antes do jogo começar, eles já estavam se estranhando. Lembra disso? Lembro, isso é 2018, né? Isso é 2018. Então, ó, e vou dizer mais, tá? Se vocês estão aí, não saiam, porque daqui a pouco a gente vai falar mais sobre se o Maicon saiu ou foi saído. Ai. Será que tem resposta pra isso, hein? Tem. Tem esse bastidor, é? Tem. Daqui a pouco a gente sabe conta das mais. coisas, Glauco. Tá sempre por Tô dentro. esperando, ansioso. Eu também, tô aqui, ó. Não sei de todas as coisas, mas às vezes eu incomodo quem sabe. Tem informantes, tem a fonte certa. Então até daqui a pouco, Valeu, Jeremias. gente, até daqui a pouco. E enquanto isso, vamos matar saudade do André Har? Eu tô morrendo de saudades, ele tá de férias, mas deixou um recadinho pra vocês aí de casa. Você sabia que o mercado de trabalho busca cada vez mais profissionais das áreas de saúde e engenharia? E hoje você pode se tornar este profissional que o mercado procura. Sabe como? No mês das engenharias e saúde, na Uniaselv. Tem condições especiais para você fazer a sua graduação EAD em uma dessas 2 áreas tão requisitadas.
Matricule-se hoje e garanta a primeira mensalidade grátis, mais uma bolsa de estudos a partir de 70% no primeiro semestre. E ainda bolsas a partir de 30% do segundo semestre até o fim do curso. É bolsa para graduação inteira. A UniaSelv tem nutrição, farmácia, biomedicina, engenharia civil, engenharia elétrica e mais de 200 opções de cursos. Todos com tutor exclusivo da sua região e qualidade nota máxima no MEC. Mas corra, que é só até o dia 10, tá bom? Inscreva-se agora pelo UniaSelv Léo app ou em uniaselv.com.br. Muito bem, agora 11h42 minutos, já virou ali o relógio. E agora presta atenção, porque eu vou falar de uma das coisas que me deixa indignada. É uma das coisas que suja a cidade, deixa a nossa cidade feia demais. É uma praga, a praga das pichações. Sim, porque é uma praga, porque olha só essas inscrições, né? Essas pichações, esses letreiros, essas palavras, essas escritas feitas com spray, estão por todos os lados. Só que dessa vez, fim da linha para 2 pichadores, porque eles foram presos em flagrante aqui em Porto Alegre. Quem tem as informações é o Lucas Abate, que está ao vivo no centro aqui de Porto Alegre. Lucas, eles escalaram 9 andares, é isso. E quando você me disse, eu achei que tinha grades, mas não. Como o Glauco disse, são verdadeiros homens-aranhas, mas do mal, né? Fim da linha, Luciane, mas nem tanto, porque eles já saíram da delegacia e daqui a pouco eu conto, explico o porquê disso. Mas só para localizar todo mundo, a gente está aqui na Avenida Independência, bem na saída do centro de Porto Alegre, praticamente em cima do túnel da Conceição. E o prédio que eles escalaram, o Homem-Aranha do Mal, como disse o Glauco Paza, é aquele ali, Luciane, Galeria Monza, bem ali atrás da gente. Dá para ver, tem uma marquise, depois é janela e ar-condicionado. Não tem nada, praticamente nada para se segurar, para se manter. Só que esses homens, esses 2 que foram detidos, conseguiram subir 9 andares entre o 9º e o 10º andar, onde aquelas pichações foram feitas nessa madrugada. E depois disso, como se não bastasse estragar o lado de fora, apenas pelo vandalismo, estragaram também o lado de dentro do prédio e foram percebidos pelo porteiro, que chamou a Brigada Militar. E por volta das 5h30 da manhã, quando a Brigada Militar chegou por aqui, Luciane, não dá para acreditar, é difícil entender, mas eles conseguiram pular para o prédio ao lado. Esse prédio que está ao lado do edifício Monza, um edifício residencial, e ficaram escondidos no terraço embaixo da escada de incêndio por cerca de 1 hora. É difícil de acreditar, mas de fato aconteceu tudo isso nessa madrugada aqui em Porto Alegre. Ô Lucas, e você tinha tido uma foto, né? Teve acesso a umas imagens aqui, ó. Onde, ou seja, eles chegaram, pularam ali na marquise. Eu não sei, Glauco, como é que eles fazem isso. Como é que eles fazem com tanta facilidade. E olha aqui nessa foto, ó. Isso aqui são as mochilas, bonés, ou seja, o material deles. Eles deixaram ali escondidos antes de começar a escalar ali o prédio. Olha, é algo assim que me deixa muito revoltada, porque, né, Glauco, a gente percorre a cidade e ela tá super suja e eles fazem uma verdadeira competição de quem escala mais alto, da escalada que é mais difícil, porque, como eu disse, às vezes a gente tem ali uma grade, mas não, olha nesse caso aqui, como é que eles fazem isso? É difícil ter paz com esse pessoal, né? A gente tanto reclama do município, né, que não cuida dos patrimônios públicos, enfim. Agora até a prefeitura está com uma iniciativa aí de tintas anti-pichação, porque os monumentos eles estavam completamente depredados, a prefeitura está tentando fazer a parte dela. Aí vem esses criminosos, né, e picham o patrimônio particular, pulam de um prédio para o outro. Eu vou te dizer uma coisa, Lu, uma vez o meu gato fugiu de casa e subiu na árvore. Eu não sabia o que fazer, eu não consegui subir na árvore, eu tenho medo de altura, pois esses, o que dá para dizer, né, esses senhores, para dizer o mínimo, não tem medo de altura, muito menos de polícia. Olha o que eles fizeram aí. Não tem medo de nada, né? É um bando de desocupado que não tem nada o que fazer. Podiam pelo menos limpar essa sujeira que eles fazem. Poderia ser a pena, né?
No mínimo, né? Ô, Lucas, e esse pessoal, você tem informação se esses dois já tinham passagem? Ou seja, se já é da rotina aí desses dois indivíduos ficar pichando aí o prédio alheio? Luciane, só fazer um comentário rapidinho. Por favor. É que aqui nesse exato momento, quando eu falo com vocês, do outro lado da praça, até a gente não consegue mostrar aqui, mas tem duas pessoas, dois senhores que estão varrendo, cuidando da praça, tirando o que tem de folhagem, de lixo, ou seja, um contraste total. Aqui de um lado as pessoas cuidando e do outro lado as pessoas estragando. Mas enfim, voltando para esses dois senhores, como definiu muito bem o Glauco, já tinham, sim, dia 27 de agosto, foram flagrados pela Brigada Militar, também aqui no centro de Porto Alegre e também fazendo pichação. Inclusive, nós conversamos com a delegada Fernanda Sangalli, que foi a responsável por conduzir essa ocorrência durante a madrugada, e a gente pode ouvir o que ela nos contou sobre essa dupla. Eles são de fora do estado, os dois que foram trazidos aqui para a delegacia de pronto atendimento. Eles já têm pelo menos uma ocorrência anterior também de pichação, recente, agora do final do mês de agosto. Foram apreendidos com uma mochila, com os sprays de pichação e estavam também com as mãos sujas da pichação que estavam realizando no edifício. Eles respondem, no caso específico, pelo crime previsto no artigo 65 da Lei de Crimes Ambientais, que é o crime de pichação, e também pelo crime de dano que praticaram no patrimônio, uma vez que a pichação foi realizada, né, houve um estrago ali na fachada do estabelecimento. Então, eles respondem pelas duas situações. As imagens que a gente estava vendo aqui, né, Glauco, há pouco, tem como rodar de novo? É um arquivo, são imagens ali, ó, do ano passado, ou seja, de câmeras que flagraram a ação de pichadores. Esse aí, no caso, não foi na Ponte dos Açorianos? Foi na Ponte dos Açorianos, ou seja, eles foram flagrados. Uma ponte que recém foi vitalizada, Glauco. Recém foi tudo reformado, ou seja, é um dentro espaço daquilo que a gente público. falava, né, Lu? A prefeitura, o poder público está tentando. Aí vem pessoas como essas aí, e o Lucas sabe muito bem. A gente pode olhar esses símbolos aí, pode não dizer nada, mas eles têm códigos, eles têm desafios que eles querem superar, né, Lucas? E aí eles vão cada vez mais alto, escrevendo essas coisas aí que a gente não entende, mas que tem significado para eles, né? Com certeza, é tipo uma marcação de território, Exato. Né, Lucas? O Lucas está nos ouvindo? Ah, ali é o senhor varrendo ali a praça, olha só. Estou ouvindo. A gente está mostrando isso, os dois senhores que estão varrendo a praça, cortando a grama por aqui. Eu comentei do contraste, Luciano, porque é bom a gente mostrar. Tem gente que está disposta, desocupada, apenas para fazer vandalismo, para estragar o que é dos outros. E tem gente que toma seu tempo livre para fazer justamente isso, para fazer o bem, revitalizar uma praça. Tem bastante criança, bastante idoso, fica em frente ao Hospital de Santa Casa. Então é um lugar agradável de se estar tudo limpo, mas infelizmente do outro lado a gente vê essas pichações. Até, como eu falei, a gente está bem em cima do túnel da Conceição, que é um local bastante vandalizado também, com muitas pichações, toda a lateral com bastante pichação, e é algo que vem preocupando, sim, a Prefeitura de Porto Alegre. E até por isso, a Guarda Municipal tem um disque pichação e nós conversamos com o comandante e ele explica como que a população pode ajudar a combater esse mal. Toda vez que presenciar um ato dessa natureza, que ligue para o 153, passando os dados necessários para que a gente possa despachar uma guarnição para fazer o atendimento dessa ocorrência. Quais são os dados? O endereço, não é? Com o local exato onde está ocorrendo o fato. Se não tiver a exatidão, informar um numeral aproximado, as características das pessoas, quantas são, as suas vestes, enfim, elementos que possam nos levar até a abordagem dessas pessoas. Sabe, Glauco, que isso me lembrou há muito tempo atrás. Eu lembro que lá por 2004, gente, olha só, 2004 faz o quê? Mais de 15 anos. Eu produzi uma série de reportagens sobre pichadores aqui em Porto Alegre que justamente faziam essa competição de quem pichava mais alto, de quem pichava mais prédios, de quem tomava mais espaço, porque isso também é uma demonstração de poder, ou seja, uma marcação de território. Então, essas imagens que a gente está vendo aqui, ó, é da ponte ali dos Açorianos, uma ponte, um cartão postal. Um cartão postal de Porto Alegre, né? Que recentemente foi
revitalizado, uma praça muito bonita ali, tem um espelho d'água. E aí você vai até lá, tá tudo bonito, chega um desocupado desse que não tem mais o que fazer e vai lá botar uma pichação qualquer. Sabe, isso me deixa tão revoltada. Uma sugestão, né? Criar um espaço, então, os grafiteiros poderem, né, expressar a sua arte, se for o caso. Agora, esses demônios fazendo... É difícil de entrar na cabeça. Lucas, me faz entender. Eles já fizeram, foram soltos, agora fizeram de novo, foram presos, são soltos, amanhã eles vão estar fazendo de novo, é isso? Não dá para entender. A gente não está ouvindo Não aqui assinam um termo circunstanciado. Eles assinam. Me ouviram agora, Lu? Sim, agora estamos ouvindo. Então vamos lá. É um crime de menor potencial. Eles vão para a delegacia, assinam um termo e muitas vezes saem da delegacia antes mesmo dos policiais que levaram eles até lá. E foi o que aconteceu, inclusive, hoje. A gente estava indo para o Palácio da Polícia, entrando no plantão pela porta da frente para conversar com a delegada e os dois estavam saindo pela mesma porta que a gente entrou. Inclusive se assustaram com a nossa presença, cobriram o rosto, mas dava para ver também que eles estavam rindo um pouco de toda aquela situação. Ou seja, a polícia, infelizmente, não tem como manter essa dupla ou os outros pichadores presos e acontece isso. Vão, picham, são pegos, levados para a delegacia, saem e picham novamente. A gente está olhando aqui o centro de Porto Alegre, o coração de Porto Alegre. Olha aquilo, mais uma vez que o Cristiano vai mostrar para a gente. Essa lateral do prédio, isso literalmente não tem onde se segurar. No outro ainda tinha as janelas, tem aparelho de ar-condicionado. Por essa lateral eu não consigo nem imaginar como é que eles fizeram, como é que eles sobem, como é que as pessoas, como é que eles conseguem se esconder dessa maneira, mas de fato, olha só como é que está um dos locais mais movimentados aqui de Porto Alegre. Que barbaridade. Obrigada pelas informações, Lucas Abate, direto de Porto Alegre. Nosso centro, coração da cidade, totalmente pichado, né, Glauco? É uma tristeza, é uma praga mesmo. Que triste. Bom, agora 11h54, daqui a pouco a gente vai mostrar que tá virando moda entre os criminosos. Pois é, usar a área rural, sítios, não pro lazer, não, para transformar em depósito de droga. E olha esse paredão. Tudo isso estava escondido dentro de uma casa, num sítio aqui no Vale dos Sinos. Daqui a pouco a gente traz todas as informações de onde era este sítio, o que exatamente foi apreendido pela polícia. Mas olha esse paredão, hein? É droga que não acaba mais. Meia tonelada de maconha dentro de um sítio. Pois é, as facções criminosas estão usando a área rural, que fica mais distante da área urbana. Esses tempos a gente mostrou um galinheiro aqui em Guaíba. A polícia, ela está fazendo operações, investigações nas áreas rurais. Aqui em Viamão a gente já teve apreensões de arma, apreensões de drogas na área rural. A gente acha que é só na área urbana, no centro das cidades. A área rural chama menos atenção, acima de qualquer suspeita. Então, nesse caso aí, foi em Sapiranga, aqui no Vale dos Sinos. O que eles fizeram? Usaram uma casa dentro desse sítio e olha a quantidade. Para mim, acho que a casa inteira, né, tava cheia de droga. A polícia teve informações, foi lá e conseguiu fazer essa apreensão. E essas imagens que vocês estão vendo nesse momento é da semana passada em Guaíba, que a nossa equipe acompanhou o trabalho da polícia. Era também um sítio e tinha droga dentro de um galinheiro, gente. Dentro de um galinheiro. Ô, Glauco, tu lembra disso, né? O Guilherme Roquete também estava lá, fez galinha, bode. Lembra que tinha bode? Só que em meio a tudo isso tinha maconha e cocaína. Pois que absurdo, né? É um absurdo e a gente vê que é uma estratégia das facções. Ao mesmo tempo que a gente mostra muito a interiorização das facções criminosas, ou seja, elas estão indo para cidades do interior para ocupar, para vender droga, para lucrar, né, Glauco? Elas também estão ocupando as áreas rurais. Porque, segundo elas, né, elas acham que foge um pouco do alcance da polícia, chama menos atenção, tem mais espaço, né? Olha ali, meia tonelada, né, de droga. É muita droga. Bom, então daqui a pouco a gente traz todas as informações, porque agora eu vou falar de uma
outra situação muito séria que aconteceu aqui em Porto Alegre. 11 horas e 56 minutos para tudo, porque olha o que aconteceu aqui em Porto Alegre, numa das avenidas mais movimentadas. Um tiroteio deixou 2 homens mortos. Isso no estacionamento aqui da Avenida Ipiranga. O local extremamente movimentado, a gente sabe que é uma das avenidas mais movimentadas aqui da cidade. Tem muito comércio, tem estacionamento, tem de tudo. A Polícia Civil está investigando o caso. Deixa eu conversar com o Guilherme Roquette, que acompanhou essa ocorrência. Guilherme, explica o que aconteceu, qual a suspeita. E eu ouvi que eles estavam fazendo um churrasco, é isso? As vítimas? Pois é, Luciane, a possibilidade maior que tem da investigação da Polícia Civil é de acerto de contas, ou seja, ó, um atirando no outro aqui, ó, acerto de contas. Essa é a principal possibilidade, a principal hipótese apontada pela Polícia Civil para esse caso. O que aconteceu ontem, Luciane? Era início da noite aqui na zona leste de Porto Alegre, num outro ponto da Avenida Ipiranga, a mesma que eu estou, mas já na outra ponta, mais pro lado da zona leste aqui de Porto Alegre. Já era início da noite, quando 2 carros chegaram até esse local. Os moradores da região, eles acionaram a Brigada Militar porque ouviram uma série de disparos. Foi quando então chegou a polícia até o local. Quando os agentes da Brigada Militar chegaram lá, Luciane, encontraram 2 homens caídos já completamente ensanguentados. Um deles foi baleado e morreu dentro de uma sala que fica nos fundos desse estacionamento. O outro morreu sobre um deck, ficou caído sobre um piso de madeira que tinha por ali. Pelo menos 4 viaturas da Brigada Militar precisaram ser acionadas para essa ocorrência e mais uma ambulância do SAMU, Luciane. Justamente porque quem tem que atestar a morte é justamente o médico, né? Mas não para por aí, não. Um terceiro homem, a polícia ainda conseguiu a informação de que ele deu entrada ferido na UPA Bom Jesus, também ali na região da Zona Leste. E é por tudo isso a Polícia Civil começou a investigação desse caso nessa manhã, Luciane. A principal hipótese é justamente essa, de um acerto de contas entre os grupos rivais. E como se não bastasse um acerto de contas ainda, né, entre os 2 grupos, a gente tem que levar em conta o seguinte, ó, Luciane. Era início da noite, era uma avenida movimentada. Olha quanto carro tá passando na rua, Luciane. Sim. E em meio a tudo isso, esse grupo vai lá e atira contra os seus desafetos. Imagina se uma dessas balas, né, Glauco, acaba atingindo alguém que está passando, algum motorista. Não. Porque nesse confronto tem gente que diz assim, mas é só entre bandido. Não, gente. Nunca é só entre bandidos. É? Sempre tem alguém do bem no meio disso aí. Exatamente, vai que você está ali passando na hora errada, no momento errado, no local errado e é atingido por uma bala dessas. A gente não pode tolerar um tiroteio assim na nossa rotina, né, Guilherme? Pelo amor de Deus. Não, com certeza não. É até porque, Luciane, assim, ó, é o horário que muita gente está voltando para casa e a Avenida Ipiranga, ela dá acesso lá para aquela região de Viamão e tem muita gente que vem trabalhar aqui em Porto Alegre e volta no fim do dia, seja de ônibus, seja de carro, de bicicleta, tem a ciclofaixa que vai até lá, inclusive. E, Luciane, o que aconteceu nessa noite, então? Esses homens, que ainda não se sabe ao certo quantos criminosos são, eles teriam chegado em 2 carros nesse estacionamento que também funciona como uma lavagem, num Idea Prata e num Volvo Preto. Entraram nesse local, atiraram, mataram essa dupla lá nesse local e depois fugiram com esses 2 carros. Então essa é uma das pistas aí que a polícia está procurando por esses 2 veículos, um Idea Prata e um Volvo Preto, agora para tentar localizar esses grupos. E também quem seriam, né? Quem seriam esses desafetos? Também, Luciane, tem uma outra informação que agora vai ser apurada pela polícia, é para confirmar ou não se aquele local ali se trata de um ponto de tráfico de drogas, um ponto de venda de drogas. Essa é outra informação que ainda precisa ser apurada e investigada pela Polícia Civil. Tá certo, obrigada pelas informações, Guilherme Roquette. E a gente espera, então, né, que a investigação faça aí um trabalho para a identificação desses autores dos tiros, que também descubram se era um ponto de venda de drogas e quem tiver qualquer informação a respeito desses 2 veículos ou referente aos autores desses disparos, avise a polícia. A gente tem, né, o telefone ali para fazer as denúncias anônimas. Vamos mudar de assunto? Porque eu quero conversar agora com o Lucas Abate, que ele está na rua, ele tem informações sobre uma mega apreensão de drogas. É um paredão. É a produção rural, a gente pode dizer assim, né, Lucas? Porque, olha,
Muita gente tem sítio, mas tem gente, né, vamos dizer, os bandidos, os traficantes, que querem muito mais do que uma criação ali de galinhas, de animais, de uma horta. Eles querem outras plantas, né, dentro desse sítio. Então, mais uma apreensão. E que baita apreensão, hein, Lucas? Isso aí foi em Sapiranga, é? Isso mesmo, Luciane. Sapiranga, na região do Vale dos Sinos, uma apreensão do DENARC, Departamento de Combate ao Narcotráfico, um verdadeiro paredão de drogas. A gente vê diversos tijolos de maconha, totalizando aí uma estimativa de quase cerca de 500 quilos de maconha. Isso tudo que foi descoberto após uma investigação, uma denúncia que a polícia recebeu há cerca de 2 semanas, de que um grupo, e aquele grupo que a gente fala aqui várias vezes, que tem base justamente no Vale dos Sinos, receberia um grande carregamento, iria esconder em uma propriedade rural para depois fazer a distribuição, principalmente na região metropolitana. Só que dessa vez a polícia conseguiu interceptar, chegou antes e conseguiu apreender toda essa droga e prender um dos envolvidos. Nós conversamos um pouco mais cedo com o delegado Wagner Dalcin, que realizou essa investigação, e ele explica, Lu, o porquê de usarem propriedade rural. Ô, Lucas, a gente vai ouvir daqui a pouquinho o delegado, tá? Porque agora eu quero falar com o Glauco. Só vou interromper um pouquinho aqui a informação com o Lucas Abate, porque a gente tem uma informação. Deixa eu perguntar aqui para a Fernanda. Fernanda, vamos falar então sobre o Maicon. Então, vou interromper um pouquinho o Lucas Abate lá na rua. E Glauco já está aqui no estúdio comigo, porque olha, tá todo mundo curioso, Glauco. Tá todo mundo curioso com a história do Maicon. Essa rescisão de contrato deixou todo mundo meio perplexo. É um jogador aí que tem um histórico de muita polêmica, e o Jeremias já falou aqui que vai trazer informações aí que ainda ninguém sabe se ele foi saído ou se ele saiu por vontade própria. Eu tentei apertar o Jeremias, ele se esquivou, parecia aquele atacante, sabe, que o zagueiro não consegue pegar. Eu quero saber o seguinte: o Maicon saiu, foi saído, e outra, o Maicon vai se manifestar publicamente, porque tem aquela história. Não, foi uma rescisão amigável. Só que, pelo que se sabe, não foi tão amigável assim. E todo mundo está na expectativa. O Maicon vai dar uma entrevista coletiva, vai se manifestar. As pessoas querem saber os detalhes, porque é um grande nome dos últimos tempos do Grêmio. Capitão, participou de inúmeras conquistas, 248 jogos. É uma história pelo Tricolor, e ele que divulgou uma nota dizendo, olha, família Tricolor. Ou seja, ele se insere como integrante da família gremista. Que quer saber, Maicon, por que a saída neste momento, esse destempero? O quanto contribuiu para sair do Grêmio? Teve briga no vestiário? Não teve briga? Porque o momento do Grêmio é muito difícil, né, Lu? Muito delicado, hein? Muito delicado. Poxa, e o Maicon vida poderia ajudar. Por que que então ele não ficou para tentar ajudar o Grêmio neste momento que está lutando para sair da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro? Eu estou muito curioso. Ah, eu também. O Jeremias está aqui me O Jeremias enrolando. fugiu do estúdio, Não. Glauco. Ele estava aqui, Ele tá lá atrás, não dá para enxergar direito. Ó, tá com o telefone, ele tá com um telefone aqui, tá com outro em cima da mesa, ele tá com o computador, ele deve estar falando até com Deus. Com alguém muito importante ele tá falando. Mas eu quero saber dele. Eu Afinal também. de contas, o que aconteceu? Olha lá, Jeremias. Olha aí, ó. Dá um oizinho pro pessoal. Olha aí, aqui, GG. hein? Olha lá, concentrado. Olha aí, esse é o homem da informação. Ele tem contato direto com Deus e o diabo, se for preciso, tá? Ele vai atrás. Aí ele tem os informantes. Ô Glauco, ainda bem que a mesa ali estava organizada, hein, dele. Não é sempre assim, não. Não, pelo contrário. É que a gente está tapando. Ali, a gente está tapando uma parte aqui. Agora mostrou um pouquinho ali da confusão que é. É. Mas também, né, quem tá pegando ali a informação com a fonte, olha ali, ele não para. Quem conhece redação sabe como é que funciona, Exatamente. Lu. Né? A gente às vezes se perde no meio do papel, do computador, de tudo que é coisa. Não, né? ele tá em 2 computadores, né? Em 2 computadores. Quê? Não, isso aí é um polvo. Eu não sei quantas mãos, 2 quantos computadores, braços. mais o celular na mão. Eu só quero ver, então, o que ele vai trazer de informação, Glauco. Espera aí que ele esperar. tá se aquecendo, tá? Vou Já esperar. ele vai entrar em campo. Tá bom, tô curiosa aqui. Bom, agora 12h e 6 minutos aqui, quase perdi a voz aqui, conversando aqui com o Glauco. Deixa eu chamar de volta o Lucas Abate, que interrompi ele, porque tá todo mundo querendo saber essa história do Maicon.
Ele tem as informações referentes à apreensão de droga lá em Sapiranga, meia tonelada, num sítio, Lucas. Antes você ia falar que conversou com o delegado, que tem as informações. Por favor, agora nos conte o que aconteceu. Não, e só para dizê-lo que eu, como torcedor colorado, secador, também estou de olho nessas informações do Jeremias, vou ficar acompanhando vocês depois. Mas vamos voltar para drogas, para essa prisão, essa apreensão que teve no Vale dos Sinos, um sítio que era usado como depósito de uma facção. Lá eles guardaram 480 quilos de maconha, droga que seria distribuída principalmente na região do Vale dos Sinos, mas também para outras cidades da região metropolitana. Uma investigação que começou há cerca de 2 semanas através de uma denúncia e a Polícia Civil, o DENARC, conseguiu chegar até esse sítio ontem e realizar essa operação. E a gente conversou com o delegado Wagner Dalcin, que ele nos explicou o porquê desses criminosos utilizarem áreas rurais, propriedades, sítios para esconderem essa droga. Era um sítio localizado bem na região rural de Sapiranga, está bem afastado do centro da cidade e das metrópoles ali do Vale dos Sinos, Novo Hamburgo e São Leopoldo. Então era bastante estratégico porque dificultava o acesso das forças públicas ao local, né? Inclusive na atividade investigativa de descobrir onde essa droga estava armazenada. Agora são 12:07, 8 minutos. Agora nós estamos falando de uma apreensão de meia tonelada de maconha num sítio no interior de Sapiranga. E, ô Lucas, tem aqui a imagem, né, de toda essa apreensão lá no auditório do DENARC. Eu, o Glauco, o Lucas, seguido a gente vai lá. Agora na pandemia não, mas você já deve ter ido também, né, Lucas? Deixa eu mostrar para as pessoas em casa o tamanho Ontem que é. Ontem mesmo a gente estava lá. Você estava lá. Faz tempo que eu não vou lá por causa da pandemia. Mas olha só para vocês entenderem que às vezes a gente vê uma imagem e a gente não tem a real noção da quantidade. Pensa que é um auditório grande. Mais ou menos daqui até... Ó, vou sair da câmera que eles vão... Estou enlouquecendo o pessoal. Mais ou menos isso aqui. Então pensa, tudo isso aqui, do chão até o teto, de maconha, gente. A gente olha às vezes aqui, ó, a imagem, parece assim que é um cantinho, né? Não, é um auditório e eu acho até que é maior do que isso, só que aí se eu for mostrar pra vocês eu saio da câmera, tá? E aí vão me xingar aqui no ponto. Mas é mais ou menos daqui até lá, então é muita droga. Quando eu vi que era lá no auditório do DENARC, Lucas, eu fiquei pensando, meu Deus, é toda aquela mesa ali onde eles fazem as entrevistas coletivas? É muita droga. É muita droga, uma grande quantidade, praticamente meia tonelada de maconha. Poucas vezes a gente vê uma apreensão tão grande como foi essa realizada pelo DENARC. Até o DENARC, a gente tem visto ultimamente, pelas ações deles, eles têm priorizado principalmente a questão da lavagem de dinheiro, o que esse recurso, né, essa venda de drogas gera de recursos para a facção, do que propriamente dito na apreensão. Mas dessa vez foi um duro golpe que essa facção, que tem base no Vale dos Sinos, que a gente sabe que é poderosa e perigosa principalmente, sofreu da Polícia Civil. É uma forma, né, Glauco, de desestabilizar, né, as facções, cortar o mal pela raiz, ou seja, tirar aquilo que dá lucro para eles, né? Nunca é demais lembrar que a droga não vem sozinha, né? Tudo isso que o Lucas falou aí agora. Óbvio. O cara que é traficante, ele tem um carro de luxo, ele investe em propriedades, ele tem estabelecimentos comerciais, ele tem apartamentos, né? Ele tem até lancha, a gente já viu grandes patrimônios no litoral, enfim. Por quê? Porque tem que lavar o dinheiro e aí vem um monte de gente a cabo fazendo também, participando da criminalidade e é beneficiado por essa cadeia. Então, tem que saudar o trabalho da polícia, porque isso aí realmente é um impacto muito grande nas organizações criminosas, né? É menos droga circulando, né, Lucas? E eu vou lembrá-lo, o Glauco falou muito bem essa questão do luxo. O líder dessa facção em questão, um dos líderes, o Nenê, a gente mostrou ano passado, saiu da cadeia, foi lá no Paraguai, estava em uma casa, um condomínio de luxo no Paraguai, voltou aqui para a penitenciária de alta segurança de Charqueadas e mesmo dentro da cadeia ainda tinha luxo. Montou uma central de videogame, de televisão, coordenava campeonatos, tudo de dentro da cadeia. Ou seja, é um lucro gigantesco que esses criminosos têm, mas a gente sabe que a polícia está sempre de olho, está sempre na cola
e, felizmente, eles não vão muito longe, não. E também, né, Glauco, a gente precisa lembrar que muita gente diz assim, mas eles só vendem drogas, como se fosse, né, uma pouca coisa. Mas eles também normalmente estão envolvidos em outros crimes de gravidade, como assalto a banco, né, crimes como roubo a carro, que é o que financia toda a operação. O pensamento simplista diz o seguinte, eles só vendem porque tem gente que compra. Sim. Tá, mas vem cá, é o seguinte, o que é mais fácil pegar? É quem vende ou quem compra? Poxa, não tem como ir atrás de todo mundo que compra. Tem que cortar o mal na origem, que é onde ela é trazida, a droga, logicamente. Muitas vêm de fora, a grande maioria vem de fora. E essa distribuição, esse bando, essas organizações que fazem a distribuição da droga, Lu. E a gente vê, né, Lucas, cada vez mais essa preferência das facções, dos grupos criminosos, em escolher sítios na área rural. Semana passada, a gente mostrou há pouco as imagens lá de um galinheiro. Aí estão as imagens lá de Guaíba. Ou seja, eles estão indo nessas regiões menos ocupadas, menos povoadas, que aparentemente estariam longe do olhar da polícia, né, Lucas? Ficam mais longe da polícia, mais longe dos inimigos e, de certa forma, mais perto das estradas, das rodovias, que é por onde a droga entra. A gente sabe que tem uma rota muito forte que vem pela BR-386, e até por isso a maioria das apreensões grandes ocorre ali, até na região de Montenegro, de Lajeado, porque é a rota principal. E escolhendo essas áreas rurais, eles ficam longe da polícia e perto das rotas. Tá certo, obrigada pelas informações, Lucas Abate, Glauco Paz, agora 12h13. Vou pedir para vocês pararem o que estão fazendo nesse momento, almoço, conversa, para um pouco e presta atenção nessa notícia, nesse caso que a gente vai mostrar agora. É revoltante. Uma família de Caxias do Sul, aqui na Serra, abriu as portas para um conhecido, tentou ajudar, mas não imaginava que se tornaria vítima de uma violência absurda. Eu não sei nem o que dizer de uma violência dessas, então eu vou pedir para o Guilherme Fadanelli, que está ao vivo lá de Caxias do Sul, para ele nos contar esta história tão revoltante. Boa tarde, Guilherme. Oi, Lu, boa tarde para ti, boa tarde para todo mundo. Realmente uma história revoltante e absurda. Um adolescente de 13 anos foi estuprado dentro de casa por um homem de 24 anos. Para o pessoal de casa entender, esse homem era conhecido da família, chegou a morar aqui em Caxias do Sul e há 8 anos vivia em Santa Catarina. Acontece que na última semana ele voltou aqui para Caxias para procurar emprego e pediu abrigo na casa dessa família, já que eram conhecidos. Só que a família, Lu, não imaginava a dor de cabeça que ia ter e tudo que aconteceu ali, eles não tinham ideia do que poderia acontecer com o filho mais velho de 13 anos. Esse caso, ele aconteceu na manhã de ontem. Esse homem, então, vivia dentro dessa casa, os pais tinham saído para trabalhar. Dentro da casa tinha apenas o homem, o jovem e o irmão mais novo, de 5 anos, que aparentemente não viu nada desse estupro. Esse homem chamou o adolescente para dentro do quarto dele, trancou a porta e obrigou o menino a tirar a roupa. E, na sequência, ele foi violentado sexualmente. Aí, Lu, quando os pais voltaram para almoçar, eles notaram que o filho estava com um comportamento um pouquinho diferente, estava agitado, e a mãe chamou o filho para conversar. Ele acabou contando em partes o que aconteceu. Começou dizendo apenas que o homem tinha passado a mão nele. Mas quando a mãe começou a ver que a história era um pouquinho pior, começou a conversar melhor com o filho, ouvir ele, e aí sim ele contou tudo o que aconteceu dentro do quarto. Os pais, Lu, tiveram muita presença de espírito e sangue frio nesse caso, porque olha só, quando o menino contou isso, os pais trancaram as portas da casa, ficou todo mundo dentro da casa, confrontaram esse homem e chamaram a Brigada Militar. E foi graças a isso que a Brigada Militar conseguiu vir até aqui a casa, que fica no bairro Santa Catarina, e conseguiu prender em flagrante esse homem por estupro de vulnerável. Esse caso está sendo conduzido agora pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente aqui de Caxias, e a delegada responsável, Lu, chamou atenção para algo bem importante, que é o diálogo que essa família
tem com os filhos, essa abertura para falar. Foi graças a essa abertura, esse diálogo, ele contar quase que imediatamente após o ocorrido, isso tudo facilitou e muito as investigações e a prisão desse abusador. Vamos ouvir. Esse adolescente, essa vítima, se não tivesse esse canal aberto com a família, poderia ter silenciado, poderia ter guardado aquilo para si e demonstrado futuramente através de outros sintomas, né, psicológicos, psíquicos, o que também não ajudaria tanto no momento de uma investigação, porque nesse caso em especial foi bastante importante que ele já foi preso em flagrante, o agressor, os exames necessários foram realizados, o caso ficou bem apurado e vai facilitar muito a investigação e principalmente a proteção a essa criança, a esse adolescente. Agora, 12:17, nós estamos contando uma história revoltante, um crime absurdo que aconteceu em Caxias do Sul. O Guilherme Fadanelli é quem está trazendo detalhes, ou seja, um casal abrigou um conhecido para tentar ajudar essa pessoa e este conhecido estuprou o filho deles, Guilherme. Conta pra gente, era amigo, mais íntimo, nem tanto? Ele estava há quanto tempo, mais ou menos, ali na casa? Ele já havia tentado alguma outra agressão? O que você tem de informação? Na verdade, o que a delegada nos contou é que as famílias se conheciam aqui de Caxias do Sul do tempo em que a família desse homem morou aqui em Caxias. Então, eles eram conhecidos. E quando ele veio agora, na semana passada, aqui para Caxias, para procurar emprego, ele veio direto pedir ajuda para essa família conhecida, que pedia abrigo por um período curto, segundo ele, enquanto durava essa procura por emprego. Ele, assim que conseguisse uma colocação formal, aí sim sairia dessa casa para seguir a vida aqui em Caxias. Então a família imaginou isso. Uma coisa importante, Lu, é que ele não tinha nenhum antecedente criminal por abuso, isso foi levantado, né, na ocorrência policial. E, voltando ao que a delegada falou, essa velocidade para toda a história para os pais, enfim, chamar a polícia, conseguir a prisão em flagrante por estupro de vulnerável, que é quando ocorre em menor de 14 anos, isso foi fundamental para que ele já fosse está recolhido em uma das penitenciárias aqui de Caxias do Sul e vai responder pelo crime de estupro de vulnerável. E olha só, Lu, a polícia agora ainda vai seguir as investigações e uma coisa bem importante de a gente salientar é o acompanhamento que esse adolescente vai ter daqui para frente, porque com certeza vão ficar marcas muito profundas, muito complicadas de lidar com essa situação daqui para frente, e Caxias tem uma rede de atenção psicossocial aí para dar esse apoio, e a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente é que faz esse encaminhamento para que esse adolescente, né, consiga pelo menos lidar melhor com essa situação. Ô, Lu. Que trauma, Glauco, que horror, não, imagina. Eu tô aqui, ó, eu tô estarrecido com o que eu ouvi. Muito bom, é essencial, é fundamental o apoio psicológico para esse jovem, mas ele vai sofrer. Ele vai sofrer muito pro resto da vida. E não é só ele. Este rapaz aí estuprou um jovem, o filho mais novo, o pai e a mãe, todos foram violentados. Porque olha só, no momento que a gente fala que falta humanidade, que falta aquele sentimento de solidariedade, uma família tenta ajudar um rapaz que está lá procurando emprego, ou seja, ele não está numa situação boa, longe disso, ele está buscando ajuda para conseguir um emprego. Essa família dá uma ajuda que é preciosa, a mais preciosa de todas, dá confiança, e ele vai lá e trai essa confiança. Que absurdo isso! Cuidado com o que você vê dentro de casa e mantenha, então, o diálogo com os filhos. A família não pode ser refém de doentes como esse aí. Não, que é um absurdo o que aconteceu em Caxias do Sul, mas cuidado, pode acontecer na sua cidade, na sua casa. Infelizmente, que triste isso, né, Lu? Nossa, muito triste, porque, na verdade, a família dele, né, Guilherme, não tem culpa de nada, mas eu imagino que eles estejam se sentindo culpados, do tipo, por bendita hora que eu fui tentar ajudar essa pessoa, né, e que acabou, eu coloquei, ou seja, esse criminoso para dentro da minha casa. E aí já vai vir aquele, mas por quê? Exato. Por que ajudou? Se nem conhece tão bem assim, por que botou um quase estranho? Gente, não podemos transformar as vítimas em mais vítimas, só um pouquinho. Exatamente. Eles todos, como você bem disse, Glauco, são vítimas. Guilherme Fadanelli, diga. Exatamente, olha só, a questão do abusador, né, não tem como a família saber, porque é um perfil
que não tem como identificar, né? E uma coisa importante para a gente reforçar é essa questão do diálogo. A delegada falou, inclusive, e a gente cansou de noticiar isso aqui na SBT Rio Grande, como é difícil, depois de um tempo, tu conseguir comprovar o estupro quando ele ocorre. Então, se tiver esse diálogo, né, se conseguir o quanto antes comprovar esse crime, mais fácil fica o trabalho da polícia de tirar mais um abusador do convívio social. Então, agora, isso é realmente para a gente reforçar que é muito importante. Agora, Lu... Glauco, e reforçar também nessa questão do diálogo, porque certamente se esse menino não tivesse, né, Glauco, essa abertura para conversar com os pais, talvez esse abusador tivesse saído e fugido, né? Não, às vezes ou demorado meses, ou talvez nunca teria falado e ele ia continuar abusando de outros adolescentes, né, Glauco? Agora, me ponho na posição de pai, porque eu tenho filho, tá? Um filho jovem de 11 anos, e muitas vezes ele não quer contar o que está acontecendo comigo. É difícil, às vezes, a gente tirar aquilo que um quase adolescente, um pré-adolescente, está pensando. Por exemplo, não quer mais praticar determinado esporte. Não quer mais ir na aula. Não quer fazer não sei o quê. Tem que ir atrás, tem que conversar. O diálogo ainda é o melhor momento, porque, infelizmente, o mundo está muito difícil. Está desse jeito aí que a gente está vendo, Lu. Deus me livre. E, Guilherme, por isso também que a gente fala tanto, né, sobre educação sexual, ou seja dentro de casa, seja dentro da escola, porque às vezes não é dentro de casa que a pessoa, que o adolescente, que a criança vai relatar o que aconteceu. Às vezes é justamente na escola. Então a gente precisa ter este diálogo aberto na família, na escola, para que esses abusadores estejam atrás das grades, como aconteceu hoje, na verdade foi ontem, né, Guilherme, esse crime, né? Ontem de manhã, a polícia foi chamada logo depois do meio-dia. Agora eu imagino, só para terminar, pai e mãe sabendo daquela situação, tranca a porta, é difícil, né? A gente tende a ter aquele sentimento, vou fazer justiça, calma, que também não resolve. Deixa as autoridades resolverem. Pois não. Pegando esse gancho bem importante, o abusador, foi feito o exame de corpo de delito antes de ele entrar no presídio e não foi constatado nenhum tipo de violência. Então a delegada também ressaltou essa frieza, esse sangue frio dos pais de não partirem para cima, de não darem nenhum tipo de brecha, né? E sim esperar o posicionamento, enfim, a ação das autoridades. Então isso também é algo, né, que a gente tem que ressaltar nesse momento. E eu estou falando isso porque, olha, Lu, eu tô num calorão aqui, me deu raiva, me deu indignação. É difícil ter controle num momento desses. Passa pela garganta da gente. Normalmente, o que as pessoas dizem, né? Os pais, eu mato quem chega perto do meu filho. Aí ele vai pra cadeia também, não adianta. Exatamente, né? Então não adianta. A gente tem que ter sangue frio. Que bom que a família teve esse sangue frio e que fez a coisa certa, porque agora ele vai mofar na cadeia. Que assim seja, né, Guilherme? Exatamente, Lu. Tá certo, obrigada, Guilherme Fadanelli, trazendo informações ao vivo lá de Caxias do Sul sobre este fato horrendo, nojento. A gente não está aqui querendo que ninguém deixe ou pare, né, de fazer caridade, de ajudar o próximo, mas a gente precisa ter muito cuidado, ficar de olho aberto, porque infelizmente nesse caso, né, ou seja, a pessoa que estava ali sendo ajudada, auxiliada, no momento de fragilidade, à procura de um emprego, foi lá e abusou do filho. Então, muito olho vivo e atenção em todas as atitudes, no comportamento dos seus filhos dentro de casa, porque eles podem indicar que algo está errado. Agora, 12h25, vamos voltar a falar sobre um caso que aconteceu no Litoral Norte, porque na segunda-feira a gente mostrou aqui no SBT Rio Grande a história de uma mulher que matou o ex-companheiro a facada, vocês lembram? Foi em Torres, no final de semana, e hoje a nossa equipe conversou com a mãe da vítima, a mãe do homem, Glauco Paza. O que a família desse homem relatou para você? Lembrando só um pouco mais desse caso, né, que chocou inclusive a cidade de Torres, a mulher que desferiu as facadas, ela se apresentou à polícia espontaneamente e ela informou que reagiu a uma tentativa de agressão dentro do próprio apartamento. Aliás, ela tinha medida protetiva contra o ex-companheiro. Mas a mãe do rapaz, Lu, disse que tem provas de que a relação era conturbada com atitudes violentas desta mulher que alegou legítima defesa. Vamos ouvir o que disse essa senhora. Ela simplesmente surtava
partia para cima dele com punhadas, com tesouras, com facas. Não foi a primeira vez que ela partiu para cima dele, ameaçando ele com facas. Ela cortava todas as roupas deles com facas, e isso era de praxe. Aí depois ele se afastava um tempo dela, ficava, sei lá, mês, 2 meses, 3 meses, e ela acabava começando de novo a ligar, a perseguir, a mandar fotos, inclusive fotos seminuas para ele. Então ele acabava voltando. Ô Glauco, e você tem mais informações da polícia? Porque na segunda-feira, quando a gente trouxe esse assunto aqui, era tudo ainda muito preliminar, né? Ou seja, há quanto tempo que ela tinha medida protetiva, se havia um histórico de violência do homem contra essa mulher. Você tem essas atualizações? Bom, a polícia disse que vai ouvir também esta senhora, a família deste rapaz que morreu. É um rapaz, aliás, muito conhecido na cidade, era chamado de professor, né? O professor Gordo, enfim. Professor Gordo, né? Isso, era muito conhecido lá, o crime chocou, mas, logicamente, essa investigação vai apontar agora todo esse histórico, que é um histórico, como eu disse antes, conturbado, de várias desavenças. Existe uma investigação já, ou existiu uma investigação em relação a esta vítima, a este rapaz que acabou sendo morto a facadas. Então, tudo isso agora vai ser investigado. Mas nós estamos aqui, então, colocando os dois lados dessa situação, lembrando que a mulher que esfaqueou ainda tentou socorrer esta vítima, né? Chamou a ambulância, mas ele acabou não resistindo e quando chegou ao hospital acabou morrendo. Ô Glauco, mas a polícia tem informações desde quando que ela era vítima? Fazia o quê, uns 2 anos? Por cerca de 2 anos que existia já a desavença e o histórico de se separarem, né? E aí eles voltavam... Né? Não era a primeira, né? Não era a primeira. Agora, essa questão aí tem que saber se é só a alegação da mãe da vítima ou se tem provas também, né? Por quê? Porque já existia essa questão do distanciamento, do pedido de distanciamento, né, através da justiça, que havia sido concedido. Mas por que, então, mesmo tendo essa determinação judicial, ele foi até o apartamento dessa mulher onde acabou sendo esfaqueado? Tudo isso a polícia vai ter que responder, né? Com certeza. E olha só, aqui, só para a gente reforçar, né, Glauco, porque a gente está relatando também a posição, a gente está mostrando a posição da família, mas a gente tem as informações oficiais da polícia, que diz que o casal estava junto há cerca de 3 anos. Então, como você disse, em 2019, a mulher fez o primeiro boletim contra o namorado por violência. E em 2020, ela denunciou de novo e aí ela já conseguiu uma medida protetiva pela Lei Maria da Penha. Em setembro de 2020, então, foi instaurado inquérito e aí ele foi já indiciado por lesão corporal, violência doméstica. Então, a gente tem que deixar claro, né, Glauco, que a gente está mostrando aqui os dois lados, mas a gente que acompanha muito essa questão de violência doméstica, a gente sabe que muitas mulheres que denunciam acabam voltando. Infelizmente, isso faz parte do que a polícia chama do ciclo de violência. A mulher, ela vai lá, apanha, agride, aí ela vai lá, se defende, bate no marido, e aí ele diz, não, mas você que me bateu. Daí ela foi lá, fez a ocorrência e diz, não, pois é, ele tem razão. Eu é que sou culpada por apanhar, eu é que sou culpada pela violência. Então, assim, a gente acompanha muito essa questão do ciclo de violência e ela só pode ser interrompida quando a mulher vai lá, registra e põe um ponto final. Esses tempos, a delegada Raquel Peixoto, lá de Novo Hamburgo, me disse uma frase que a gente já repetiu várias vezes. Violência não é amor, é posse. Então, as mulheres que estão nesse contexto precisam se dar conta de que elas têm direito de viver uma relação normal, à base de afeto e amor, e não à base de posse e violência. Por outro lado, Lu, só para terminar, esta mãe diz que, na verdade, a vítima, ou esta mulher que acabou esfaqueando, claro, né, se fazia, aproveitava a Lei Maria da Penha, ou seja, da situação da vítima que acabou esfaqueada, para cometer também algumas agressões contra esse homem. Vamos esperar para ver o que resolve aí, o que aponta a polícia. Com certeza, né, Glauco? Normalmente, muitas mulheres aí que são vítimas de violência, o homem que bate diz lá para o outro que ela é louca. A gente está acostumada com isso. Mas seguimos, então, 12:30 agora, em ponto, 12:30. Vamos seguir
nas notícias policiais, porque olha só, uma caminhonete abarrotada de cigarros contrabandeados foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal em Aceguá, na fronteira com o Uruguai. Esse é um dos destaques do nosso Giro da Polícia. A Amarok seguia da região metropolitana para a fronteira. O veículo desviava da BR-153 por uma estrada de terra. O motorista tentou fugir da abordagem, mas bateu e correu para um matagal. A picape transportava 20 mil maços de cigarro contrabandeado. A carga era avaliada em cerca de R$150 mil e foi apreendida. Cocaína e insumos para a produção da droga foram apreendidos pelo DENARC na zona norte de Porto Alegre. Os agentes monitoraram uma Fiat Toro suspeita de ser usada para o tráfico. O motorista foi abordado quando desceu do carro e entrava em uma casa. No local, 3 quilos de cocaína e mais uma quantidade de matéria-prima para o refino foram apreendidos. O homem de 32 anos foi preso. 2 pessoas foram presas em uma operação contra o roubo de cabos de empresas de telefonia. A ação aconteceu nesta terça em Porto Alegre. Cabos que podem ter sido furtados da linha da Transurb foram apreendidos em um dos 12 pontos vistoriados. Uma mulher de 27 anos, considerada líder do tráfico de drogas no Ceará, foi presa em Gramado, na Serra Gaúcha. Valesca Pereira Monteiro, conhecida como Majestade, rompeu a tornozeleira eletrônica e veio ao Rio Grande do Sul para passar férias enquanto fugia da guerra do tráfico no estado do Nordeste. Ela tem antecedentes por roubo, associação criminosa e tráfico. A mulher era considerada foragida desde abril desse ano. Ô, Glauco, você tá aqui com... Tá aqui, Glauco. Glauco, eu queria falar contigo. A Majestade, hein? Majestade, presa aqui em Gramado, veio tirar férias. Dar uma curtida enquanto lá as facções criminosas estão lá em confronto, lá em Fortaleza, lá no Nordeste, né, do país. E a polícia, pelo jeito aqui, teve que andar 4.000 quilômetros para fazer essa prisão. Ou seja, era muito procurada, né? E teve policial que parece que teve a mão mordida pela Majestade, que não queria ir embora, não. Ela queria ficar aqui em Gramado, aproveitando a Serra Gaúcha. Mas para você ver como é o poder da criminalidade, né? Essas pessoas que ostentam que tem dinheiro, que tem luxo, mas na verdade todo esse dinheiro é através da criminalidade. Alguns vão para o Paraguai, como falou o Lucas, outros vêm para a Serra Gaúcha. Agora, que bom esse trabalho da polícia, ela vai voltar, ou já voltou para o Nordeste para responder, né? Que barbaridade, né? Olha, passando férias em Gramado, curtindo com o dinheiro lá do foi tráfico. Dar uma volta de camburão, né? Tem tanta atração em Gramado, né? Com certeza. E algemada, né? A Majestade. E essas imagens aqui, ó, Glauco, eu tava vendo lá as informações da Secretaria de Segurança lá do Ceará, são, na verdade, apreensões que foram feitas com presos da facção da Majestade, a Valesca Monteiro, né? Então, eles apreenderam, agora foi terça-feira, outra foi na semana passada, ou seja, várias armas, muitas drogas de integrantes da facção criminosa dessa Majestade. Enquanto isso, ela estava aqui curtindo a nossa Serra Gaúcha e vai voltar, como você disse, né, Glauco, de camburão, algemada, direto pra cadeia. Vamos mudar de assunto um pouquinho, porque agora tem uma cena, no mínimo, inusitada, Glauco. Eu sei que você tem as informações. Eu olhei essa imagem, eu fiquei assim... Tomei um susto quando eu olhei. Meu Deus, coitada da mulher! A mulher ali, ela foi atropelada, mas parece que ela foi pra cima do carro. Onde é que foi isso? O que aconteceu? Eu achei que era treinamento de dublê. Parece, né? Aquelas cenas. Não, é quase surreal, mas é muito real. E aconteceu, sim, em Camaquã. No primeiro momento, a gente fica sem entender muito por que aconteceu este atropelamento. Só que olhando bem, dá para ver que o campo de visão dessa senhora estava prejudicado por causa de uma van que está estacionada ali, ó. Ali, tá ali a van. Exato, tá aquela van atrapalha um pouco. E ela saiu dessa casa aqui? Ou será Isso, que ela... exato, daquele lado, pelo menos. Casa ou se é algum comércio ali. Na imagem a gente repara que ela tem até uma pressa para tentar atravessar, só que não dá tempo. Bastou essa afobação para que o impacto talvez tenha sido maior, uma falta de cuidado também, né? Sim. Pessoas ali da região disseram que ela foi atendida pelo SAMU e encaminhada ao Hospital Nossa Senhora Aparecida. Agora, a imagem chama realmente a atenção, por quê? Porque é uma senhora, logicamente, sim, né? Não deu tempo, dá para ver que foi muito rápido aquilo, então muito cuidado. O campo de visão é fundamental na hora de atravessar a rua. Pode ser numa cidade pequena. Camaquã, a gente está cansado de mostrar caso
de problema no trânsito, né? É verdade, muito acidente, agora atropelamento. E a gente vê que o carro não estava muito rápido, ele estava ali na velocidade da via, né? Me parece que sim. Não, se ele tivesse vindo mais rápido, alçava o corpo mais... Não, nossa, ia foi ser sorte um horror, que né? eles estavam, né, dentro da velocidade, fazendo a coisa certa. E aí, como a gente disse, ó, tem como voltar um pouquinho a imagem ali? A senhora, ela estava aqui, eu tive a impressão de que ela, na hora que ela... Aqui, ó, ela surge... Olha aqui, ó. Dá pra ver bem direitinho, Glauco. Eu achei que não. Ela saiu dali olhando pro lado errado, aqui, ó. Ah, ela não observou. E ela não olhou pro lado certo. Esse é um problema. Então é aquela coisa assim que você olha pra um lado, só que tem que olhar primeiro pra cá, né? A gente pensa que só o motorista tem que ter muita atenção no trânsito. Não, qualquer segundo de descuido causa acidente. Exatamente. Que bom que ela tá bem, que foram ferimentos Foi atendida leves. imediatamente, isso foi o lado bom também. Foi encaminhada ao hospital, mas passa bem. Tá certo, daqui a pouco, Glauco, você volta, porque agora eu vou falar sobre um outro caso que nos causa muita revolta. É mais um dia difícil para quem precisa de transporte por Trenzurb. E a culpa de quem? Antes a gente falou dos pichadores, há pouco a gente falou de apreensão de cabos, muitos furtados do Trenzurb e agora? Os ladrões também deixaram os passageiros na mão. De novo, Guilherme Roquete, de novo. Eu não entendo, não conseguem parar esses ladrãozinhos que ficam roubando cabo de cobre? Luciane, eles não só não conseguem parar, como eles aumentaram a frequência dos furtos ou roubos nesse ano em relação ao ano passado. E aí o que aconteceu, Luciane? Eu vou te contar do tempo que eu ia trabalhar em Canoas todos os dias, tá? Levava minha bicicleta até a estação, colocava a bicicleta no trem. Ficava esperando cerca de 5, 8 minutos pelo trem. E quando eu chegava e o trem já estava saindo, era uma eternidade para chegar o outro. E uma eternidade eu quero dizer 5 minutos, mas tu fica ali 5 minutos assim, ó, de pezinho, esperando com a bicicletinha do lado aqui, tá? E aí? Aí o que aconteceu? Esse furto de hoje provocou um atraso de 20 minutos. Então eu fico imaginando quem chegou na estação e o trem já estava indo embora. Ficou lá em pezinho aqui assim, ó, 20 minutinhos esperando chegar o outro trem, Luciane. Olha, aí é difícil. O cara ainda tem que sair de casa mais cedo, prevendo que vai ter furto de cabo. Mas o que aconteceu? Vamos mostrar agora, Cristiano, exatamente alguns cabos aéreos da linha da Trenzurb aqui na Estação Mercado, que a gente vê naquela ponta ali, ó. O Cristiano está aproximando agora a imagem ali, porque foram 5 casos de furtos ou tentativa de furto de cabo em 15 dias. Só no mês de agosto, Luciane, aqueles cabos ali, lá na região ali de São Leopoldo, muitas vezes, onde acontecem os maiores casos, foram 23 ocorrências de furto ou de tentativa de furto de cabo. Lu, é quase um furto dia sim e dia também. Esse é o problema. E hoje pela manhã, como eu já te falei, os trens então acabaram atrasando, porque novamente teve tentativa de furto de cabo. Só nesse ano 2021 agora, Luciane, 75 ocorrências. 75, gente, eu não estou brincando. Isso é 4 vezes mais do que o número de tentativa ou furto de cabos que ocorreram em todo 2021. Aí não dá, né? Não dá para aguentar. Ficar de pé na estação, com esse calor agora de 28 graus, aí, por favor, né? Tudo isso por conta dessa turminha aí que quer dar uma despertinho roubando cobre da Trenzurb, que é uma empresa estatal e que sou eu que pago. Aí fica difícil, né? Fica difícil. O trabalhador é quem paga o prejuízo e quem paga se atrasando pro trabalho, né, Glauco? Olha... eu não sei, tem que ter um jeito de parar essa gente, pelo amor de Deus, Glauco. Fazendo obras para tentar evitar esses roubos. Elas continuam essas obras, mas deu para ver aí que, por enquanto, né, não deu continua efeito. o problema. Exatamente. Agora presta atenção, porque essa notícia diz respeito a todos nós. O governo do estado vai iniciar o processo para a privatização da Corsan. Ontem, os deputados estaduais aprovaram o projeto que autoriza o governo a desestatizar a companhia. Foram 3 horas e meia de debate lá na Assembleia, 33 votos a favor e 19 contra. Agora, o governo vai então poder colocar as ações da Corsan na Bolsa de Valores. A justificativa para o projeto é que a companhia não teria condições mais de atender às metas que são estabelecidas pela lei federal, que estabelece alguns objetivos, né, o chamado Marco do Saneamento Básico, aprovado no ano passado. Vamos ver então o que diz o governador Eduardo Leite. Daqui a 10 anos a gente tem que estar chegando aí a 90%
do esgoto coletado e tratado. Infelizmente, o Rio Grande do Sul não chega nas cidades em que a Corsan opera a 20% de coleta e tratamento. Então, era importante para o Estado que a gente possa dar um passo no sentido da modernização, do ganho de eficiência que é próprio do setor privado. É importante dizer que com a privatização o Estado não se omite nem se ausenta. Ele continua participando como regulador e como fiscalizador para o cumprimento das metas. E vamos falar agora sobre justiça. O número de processos eletrônicos no Judiciário Gaúcho, olha só, aumentou 129% desde o começo da atual administração, ou seja, mais do que dobrou. Sobre esse avanço, sobre a transparência do Tribunal de Justiça desde o início da pandemia, eu converso agora com o presidente do Tribunal aqui do Rio Grande do Sul, desembargador Voltaire de Lima Moraes. Boa tarde, desembargador. Seja bem-vindo. E eu já começo aqui lhe perguntando sobre um assunto que deixou muita gente preocupada, né, este ano, e que diz respeito justamente a esse processo de digitalização dos processos, porque o TJ acabou sendo alvo de um ataque de hackers, né? E eu queria saber como é que anda a segurança de todo o sistema do Tribunal de Justiça para evitar que novos ataques como esse aconteçam. Boa tarde. Boa tarde, Luciane Como, e boa tarde, Glauco Paza, senhores e senhoras telespectadoras. É uma satisfação muito grande falar no SBT Rio Grande, primeira edição. Realmente, nós passamos por momentos difíceis. Primeiramente, todos nós, né, Luciane, com a questão da pandemia, que tivemos que nos reinventar, estávamos trabalhando de forma presencial, de uma hora para outra tivemos que trabalhar de uma forma diferente, né? E partimos do 8 para o 80, em meio a isso tivemos um ataque hacker muito violento, com vários dias. Só para terem uma ideia, nós temos 165 comarcas em todo o estado do Rio Grande do Sul, com mais de 18 mil computadores que tiveram que ser analisados um a um esses computadores. Imagina. Isso demandou tempo, mas nós estamos avançando significativamente. Nós estamos com 129% desde o começo da atual administração, um avanço nos processos eletrônicos, o que é fundamental para todos nós, e iniciando ainda a digitalização de processos. Glauco. Desembargador, boa tarde, prazer falar com o senhor. Uma coisa que tanto se discute, né, é a morosidade da justiça, não aqui no Rio Grande do Sul, de uma forma geral. Eu acredito que isso seja fundamental para aquele senhor, para aquela senhora que está esperando, por exemplo, pelo andamento mais célere do processo, enfim. Isso tem relação direta, desembargador? Eu posso dizer o seguinte, Glauco. Nós temos algumas questões que precisam ser colocadas aqui sinteticamente, né? Essa questão da morosidade da justiça, eu prefiro falar morosidade do processo. Eu tenho 34 anos e meio de magistério na Pontifícia Universidade Católica, na Escola de Direito, e sempre falo aos meus alunos, agora eu estou licenciado porque assumi a presidência do Tribunal de Justiça, mas que nós temos um sistema recursal muito longo, permitindo vários recursos, né? Não tem precedentes em nenhum país do mundo, eu posso assegurar a todos aqui. Fora isso, nós estamos incrementando o processo eletrônico, isso vai nos ajudar muito, vai dar mais velocidade naquilo que a gente pode fazer. Mas não basta só isso, nós estamos precisando de servidores. Nós temos, por exemplo, comarcas que chegam a ter um só servidor, porque é uma falta muito grande. Houve uma demandada ao final de 2019, início de 2020, com várias aposentadorias. E nós estamos dependendo agora, para implementar todas essas reformas estruturais no Poder Judiciário, né? Aquilo que nós estamos fazendo é uma coisa, mas tem outras que nós dependemos, por exemplo, da Assembleia Legislativa. Nós temos um plano de carreira lá, que envolve, na verdade, toda uma reestruturação do Poder Judiciário. Estamos dependendo para que isso possa ser melhor implementado e atender melhor a população. E, desembargador, voltando na história do ataque cibernético, até porque é um assunto que está muito em alta, a gente tem empresas, não foi só o Tribunal de Justiça, a gente teve o STJ em Brasília, Embraer, enfim,
N empresas, né, e repartições públicas que já foram alvo de ataque de hackers. O que o tribunal, o que o judiciário aqui gaúcho está implementando para realmente garantir a segurança desses projetos, desses processos que estão cada vez mais digitalizados, né? Para que não haja um ataque como esse novamente? Luciana, eu posso dizer o seguinte, eu presido também o Conselho dos Tribunais de Justiça do Brasil. E nós realizamos recentemente, foi uma proposta que nós levamos aos demais presidentes de tribunais de justiça do país, a realização de um evento sobre prevenção a ataques cibernéticos. Foi um sucesso, foram 3 dias de grande trabalho e nós tínhamos uma segurança muito grande, tanto é que nós não perdemos nenhum dado, né? Isso é importante muito que se diga. Mas isso nos inviabilizou, por outro lado, o trabalho em termos de normalidade. E nós estamos incrementando cada vez mais, nós estamos investindo muito na área de informática. Inclusive no plano de carreira, esse que está na Assembleia Legislativa, nós estamos fazendo ali algumas reformulações importantes para evitar, inclusive, futuros ataques dessa natureza. Então, hoje, não é só, por exemplo, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina sofreu um ataque violentíssimo ano passado. O próprio Conselho Nacional de Justiça. Tem outros tribunais também que vêm sofrendo. Alguns, essas informações não são divulgadas, ou são divulgadas, assim, dependendo da região, mais em relação a uma região, e as outras não ficam sabendo. Mas hoje, eu diria que a grande praga do século XXI é esse chamado ataque cibernético. E se destacar também, Lu, desembargador, o primeiro lugar no portal de transparência, né, da Justiça, do Tribunal de Justiça aqui no Rio Grande do Sul. Isso merece realmente parabéns, né, desembargador? Nós estamos avançando significativamente também nessa área da transparência. Nós aumentamos... E nós tivemos um problema. Em nível nacional, a nossa posição. Isso tem sido muito importante e gratificante para todos nós. Se deve ao trabalho de magistrados, servidores, estagiários e colaboradores nessa área tão importante que é da transparência, né, Glauco? Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, desembargador Voltaire de Lima Moraes. O presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, está à frente aqui do nosso TJ desde fevereiro do ano passado. Seguimos então, agora 12h48, olha só, depois do intervalo, faltam apenas 3 dias para a 44ª edição da Expo Inter. Estão com saudades? Eu tô, viu? E também a falta do capitão Michael. Todas as informações da dupla Grenal daqui a pouco, não saia daí. Estamos de volta, 12h52, ao vivo para todo o Rio Grande do Sul. E vamos falar de Expo Inter, porque falta muito pouco para começar essa feira que é tão querida dos gaúchos, uma feira agropecuária e que ano passado ficou sem público por causa da pandemia. Mas este ano vai ter público, tem programação, mas tem alguns detalhes um pouco diferentes. E quem vai trazer informações e os detalhes de como vai funcionar a Expo Inter, que começa agora no sábado, é o Lucas Abate. Explica para nós como é que vai ser esse esquema todo de venda de ingressos, visitação em meio à pandemia, hein, Lucas? Olha, Luciane, vai ter público, só que tem um limite. 15 mil visitantes por dia podem acessar o Parque Assis Brasil. Ao todo, são mais de 4 mil animais que estão inscritos. O pavilhão da agricultura familiar, que é um dos mais procurados pelo público em geral, neste ano terá 210 estandes. E o público vai poder percorrer essa área. Ano passado, a gente lembra, por conta da pandemia, era apenas o drive-thru, só podia acessar de carro. Dessa vez, o público pode acessar a pé, mas tem uma limitação, apenas 800 pessoas por vez. E tem uma dica importante para o público que quiser ir até lá e evitar filas, que é a venda online do ingresso pelo site expointer.rs.gov.br. Os ingressos que custam R$ 13 para o público geral e R$ 6 para estudantes e idosos. Cada pessoa pode comprar até 10 ingressos por dia, Luciane. Então, reforçando, né, Lucas?
para ingressar na Expo Inter tem que comprar o ingresso de forma online, não vai ter venda ali naquela bilheteria clássica, né, que a gente está acostumado a ver. Não vai ter venda, não vai ter fila, tudo pela internet. Vou até reforçar, expointer.rs.gov.br, e até um detalhe importante é que durante a compra do ingresso, a pessoa vai selecionar se já tomou uma ou as 2 doses da vacina. Apesar de não ser obrigatório a vacinação para entrar no parque, essa informação vai ter que ser preenchida durante a compra do ingresso. Tá certo, e tá na tela. Aí a gente tem o site, vamos colocar só para reforçar? Ali é o site, então, onde o público pode fazer então a compra dos ingressos da Expo Inter, que começa agora no sábado, vai até o dia 12, ou seja, o outro domingo. Vai ser uma semana aí de intensa programação para todo mundo matar a saudade da Expo Inter, né? Eu tô até com saudade já do barro, sempre chove um pouquinho, né? Vamos esperar então, porque vai ter diversão garantida para todo o público. Agora, 12h55, hora do esporte. Hora de falar do esporte e ainda sobre a saída do capitão Maicon do Grêmio, onde ficou um dever de casa, né? E eu vi que o Jeremias estava lá na redação, aqui ó, no celular, com 2 computadores, apurando informações. Vem pra cá, Jeremias, vem pra cá. Eu já tô tão acostumado com aquela cena de ter um computador e outro que eu não acho, mas às vezes chama atenção, né, Glauco? Não, são 3 ferramentas, 2 computadores, mais o celular. Dizem as más línguas que ele dorme só de barriga pra cima, porque o computador tem que ficar aqui. Não fica aqui, ele fica do lado. Tá? Mas, peraí, eu tenho novidades sobre o Maicon, tá? Tem muita coisa pra gente falar, mas antes, vamos relembrar justamente o dever de casa, porque o Maicon tá indo embora, Glauco, e ele vai junto com a liderança, com a braçadeira de capitão e com as polêmicas. Então presta atenção, vamos recontar essa história das polêmicas do Maicon aqui no Rio Grande do Sul, especialmente no Grenal. Os passos irritados de Maicon levaram junto uma parte do folclore recente do futebol gaúcho. A última cena com a camisa do Grêmio resume a personalidade de quem mudou o time e o dia a dia do tricolor. Maicon chegou ao Grêmio quando o clube ainda vivia um jejum de títulos. Na caminhada para virar ídolo, a volta das taças ajudou tanto quanto o jogo do capitão com as palavras. As provocações ao Inter fazem parte das lembranças da era Maicon. Em 2018, Maicon e D'Alessandro se estranharam antes mesmo da bola rolar. As alfinetadas no Colorado sempre foram defendidas, até publicamente. Durante um tempo, o nosso rival fez muito isso, né? E agora que a nossa vez está errado, não vejo o porquê, né? Eles tiveram sucesso em alguma parte aí e agora é a nossa vez também, né? Então tem que aguentar, não tem jeito. D'Alessandro citou Maicon na própria biografia. Foi quando o argentino contou bastidores da reunião com jogadores do Grêmio para pedir calma nas provocações fora de campo. Campeão da Copa do Brasil, da Copa Libertadores, da Recopa Sul-Americana e 4 vezes do Gauchão, Maicon também entrou em campo em um jogo particular com Rodrigo Dourado. Maicon jogou hoje de meio de campo. Esses caras que primeiro tem que jogar para depois falar gracinha. Corneta de quem? O Dourado. Quem? Pois é, exatamente. Não sei quem é Dourado, não conheço Dourado. E outra, manda calibrar o pé duro dele lá, os fisioterapeutas. Muito fraquinho. Polêmico, marcante. Maicon foi capitão mesmo, daqueles que entrega a vida pro futebol gaúcho. E agora deixa um espaço aberto difícil de preencher, principalmente para quem se diz um verdadeiro torcedor gremista. E aí, Glauco, quem é que vai falar agora do pé duro, dizer onde é que estava, onde é que não estava? Não, olha aqui, era uma palavra que realmente todo mundo ouvia, assim como eu também, quando eu hablava todo mundo prestava atenção, né? A gente espera porque sempre tem renovação de personagens, mas vai ficar marcado na história, né? A personalidade deles, né? E aí a gente abriu o VT porque olha o jeito que o Maicon tá saindo. Essa cena já fala muito de como ele é, né? E ele perde as estribeiras mesmo, e ele é sanguíneo, como falam no futebol, né? Então, isso explica bastante o que o Maicon falou. Olha ali, apareceu mais um cara bonito, quem era ali? Tá, vamos lá. Ó, então, o Maicon tá indo. A grande pergunta, ele saiu ou foi saído?
Afinal de contas... Eu que te pergunto, não vem com essa agora pra cima de Moá. Não, só um pouquinho. Mas, ó, eu tenho informação que teve desavença no vestiário. Agora, se foi saído, diga-me. Não, aí mandando mensagem, falando com muita gente, o resumo da ópera é o seguinte: o Grêmio tomou a iniciativa, o Grêmio propôs, tá? As duas partes quiseram, mas o Grêmio tomou a iniciativa. Maicon, depois do que aconteceu sábado, não tem como, né? Então... o Grêmio propôs, o Grêmio tomou a iniciativa. Mas vai pagar, então. Vai pagar. Aliás, por falar em pagar... Não é comigo. Tô fora. O Glauco poderia pagar essa conta aí também, porque eu sei que tá recheado esse bolso. Dá não. Já vão botar na tela aí uma arte mostrando uma coisa que vazou e chamou atenção. Vocês estão entendendo aí, ó? Paulo Vitor... Ah, isso aí foi o que cada jogador custou pra vir? Não, pra ir embora. Hã? Não é pra vir, não. É pra ir embora. 7 milhões? Isso aí é milhões? E olha essa escalação. Paulo Vitor, André, Thiago Neves, Tardelli, Vanderlei e David Braz. Gente, eu vou explicar. Corta pra cá. Isso aí é o acordo que o Grêmio fez pra mandar os jogadores embora. É o acordo de rescisão. O Paulo Vitor levou 7 milhões de reais para rescindir com o Grêmio. O que me leva a crer que o Grêmio está muito bem de dinheiro para fazer isso aí. E dizem, pelo menos é a manifestação da direção, que foi dos males o menor. Ou seja, tinha que ser feito isso aí e o prejuízo acabou sendo dentro, né, do razoável. Não, peraí, dentro do razoável pro patamar Glauco Pazza. 27 milhões e meio de reais para rescindir com 6 jogadores. É que eu nem sei quanto é que é 27 deu certo. milhões. Nem sei quanto é que Nenhum desses jogadores deu certo, Glauco. Isso aí é o quê? É planejamento? É contratação? É orientação do Renato que deu errado? Tudo bem que os contratos deles, se eles fossem até o final, daria quase 65 milhões de reais. Isso é 3 meses de salário da Lucoma. Mas, pra mim, não. Aí vem dizer que, mas dos males o menor, 27 milhões de reais. Eu acho que pra mandar embora. É muito dinheiro e tem que ser questionado realmente a política de contratações do Grêmio. Porque o Grêmio forma jogadores e manda embora. E traz esses jogadores, muitos deles aí que a gente está vendo, velhos conhecidos. Medalhões, para não dizer. Agora me explique uma coisa, a gente está falando de dinheiro, todo esse valor, 27 milhões, Jeremias. Não vem com essa, Ela não. tá ficando quieta sobre o salário, eu achei que ela tinha acertado. Tá faltando. Agora me explica essa conta que eu não entendi. 27 milhões e, ao mesmo tempo, o Grêmio acabou recusando aí uma proposta da Inglaterra pelo Wanderson. Recusou uma proposta. Tá sobrando? O Grêmio tá pagando em dia esses 27 milhões aí para rescindir com todo mundo. Dinheiro até não falta. Aí é mérito do Grêmio, tem gestão, né, Glauco? Isso. Mas o Wanderson recebeu uma proposta para atuar na Premier League, principal campeonato do mundo, e o Grêmio recusou a proposta. Proposta do Brentford. Mas tem valor? Tem. Não, né? Era 12 milhões de euros. Mas eles chamam de bônus, de gatilhos, né? Se ele jogar tantos jogos, se fizer tantos gols, se for convocado, tem mais um chorinho ali. Chegaria a 14 milhões de euros. Tá. E o Grêmio disse, não, o Wanderson não dá. Mas aí é o seguinte, GG, concorda comigo? Dos jovens, este talvez seja o mais promissor, né? Concordo. Então eu acho que o Grêmio está na posição dele. Olha, se vier com mais dinheiro, quem sabe? Mas por enquanto não é o momento, né? Concordo, é isso aí. E o Grêmio também vendeu um monte de gente, né? Vendeu o PP, o Juan, por isso o verde no balanço aí, né? O azul no balanço, sei lá como é. Quando tá positivo é o quê? Verde, azul? Não. É azul, né? No Grêmio. A conta do Glauco tá sempre azul, ele quer aplicar na gente. Vamos falar de Inter agora, né? Bora. Até porque a gente começou a semana com uma imagem maravilhosa. O filho do Edenilson, cheio de amor, aquela fofura. Totalmente emocionado, feliz com a convocação, né, do pai para a seleção brasileira. E ele já falou sobre isso, hein, Jeremias? Falou. Então vamos de cara já ver a reação do Edenilson sobre o vídeo do Murilo, filho dele, que viralizou por tudo quanto foi canto. Olha aí o Edenilson. Com certeza a maior emoção que eu tive como pai foi uma surpresa para mim. Eu tinha falado com a minha esposa e a gente combinou de fazer uma ligação por vídeo para contar para ele, mas na correria ela não conseguiu me ligar e acabou gravando. E quando eu recebi o vídeo foi extremamente emocionante. E o Murilo é o mini Edenilson, é a cara do Edenilson. Só para resgatar, né? É a mãe do menino, né? No caso, a esposa do Edenilson, que chegou e falou para ele, o papai foi convocado, o menino, né? Se emocionou, logicamente.
E o Edenilson, ele está convocado para a seleção porque jogadores brasileiros que atuam na Europa, eles não foram liberados por conta da variante da Covid-19. E o Edenilson falou sobre essa disputa de jogadores que atuam aqui no Brasil, como ele e o Hulk, que está aparecendo aí, o Hulk do Galo, contra os brasileiros que estão na Europa. Olha o recado do Edenilson. Eu acredito que quem está na Europa está um passo à frente da gente ainda. Então, eu valorizo muito essa convocação por estar junto com esses grandes nomes, mesmo sabendo da não liberação de alguns atletas que merecidamente estavam aqui. Então, quero aproveitar ao máximo. Isso valoriza muito o nosso campeonato também e tenho certeza que o professor Tite está acompanhando todo mundo da mesma forma. Mas tem uma coisa que os caras que atuam na Europa não têm. Duas coisas, né, Glauco? Feijão. Também. Tá, 3 coisas então. Tá. O Edenilson conhece muito bem o Tite, trabalharam juntos durante muito tempo. E o Edenilson é gaúcho, Glauco Pazza, toma essa. E se é gaúcho, é bom. É bom. É bom. Não, aí é mineiro, no caso. É bom, tchê. É isso aí. Se ele é gaúcho, ele é trilegal daí, no caso. RS melhor em tudo. Aliás, setembro, hein? Mês farroupilha, tá começando. Isso aí. Boa. Gaúcho melhor que tudo. Bom, de olho na volta do público, né? Eu sei que os clubes estão bem ligados nisso e o Inter já se adiantou, criou um sistema, Glauco, para cadastrar. É isso? Os torcedores que já foram vacinados, é isso? Pensando numa possível liberação da volta do torcedor ao estádio, né? Agora, só vai entrar se tiver o comprovante de vacinação. Seria uma espécie de passaporte, né? Vai lá, dá para pegar pela internet mesmo, né? O certificado digital da vacinação, encaminha para o clube, exatamente. Tá aí todos os passos, o Inter está explicando no site, né, Jeremias? Ou seja, só entra quem estiver vacinado. A gente está falando aqui de uma volta gradual do público, que vai acontecer, isso já é certo, tá? A gente sabe que vai acontecer, inclusive eles estão discutindo percentual e tal, e o Inter está saindo na frente para criar esse passaporte. E detalhe, hein? É um passaporte não é só para entrar no estádio, mas para circular no entorno do estádio. Esse é o pulo do gato do Inter. Para ficar na volta do estádio, vai ter uma coisa meio Copa do Mundo, assim, um funil, só passa quem tiver cadastrado ali. Então não é só dentro do estádio. Que é onde aglomera, né? Para evitar aquelas cenas que a gente viu lá em Belo Horizonte, no jogo pulo do gato, que coisa bonita. Agora, informação, acabou de chegar, Tyson desfalca o Internacional, cerca de 3 semanas, lesão muscular, vai ter que tratar. Aliás, que curiosidade, né? Douglas Costa de um lado, Tyson do outro, os grandes reforços fora por lesão. É essa aí a imagem que a informação que a gente não gostaria de dar, a imagem do Tyson comemorando, enfim, coisas do futebol, né? Talvez volte contra o Fortaleza, né? Talvez contra o Fortaleza. Depende. Vamos ver como vai acontecer o tratamento. Mas é uma notícia ruim, porque o Tyson estava crescendo de rendimento. É uma notícia ruim. É um desfalque tanto, né? Bom, a gente vai ficar, então, por aqui. Às 7h20 da noite tem mais Dupla Grenal, tem outras notícias com Marcelo Chemari no segunda edição. E amanhã a gente está de volta com mais informações exclusivas, porque eu sei que o Jeremias já está ali, ó, já está com o celular tocando ali no cantinho. E, ó, tema de casa dessa vez, Inter. Combinado. Combinado? Deixa comigo. Então tá. Tô aguardando amanhã. Tchau, tchau.